Oi, bom dia. Estamos aqui hoje com mais um café literário em comemoração aos 50 anos da Editora Moderna. Esse café acontece uma vez por mês, sempre com um convidado diferente. E hoje o tema de hoje é Motivando para a Leitura entre Livros, Autoconhecimento e Literatura. E eu estou aqui com César Obeide. César, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Obrigada. Bom, César, todo mundo sabe que ler é importante, né, e que a leitura é uma habilidade fundamental nos nossos tempos atuais. Nós somos uma sociedade da palavra e também uma sociedade das imagens. Vivemos e construímos narrativas a todo momento. O tema do café de hoje é um convite para pensarmos sobre algumas perguntas fundamentais, pelo menos para mim, eu acho, para quem deseja formar leitores. Por que ler? Como despertar o interesse pela leitura? A literatura infantil deve estar a serviço de ensinar algo? E para essa conversa hoje a gente tem aqui o César. O César, ele é escritor, educador, contador de histórias, cozinheiro e poeta, com mais de 20 anos de experiência como palestrante e comunicador na área de artes. É conhecido pela capacidade de interação com o público e bom humor em suas apresentações. Autor de mais de 30 livros para jovens e crianças, viaja o país todo para falar sobre literatura, leitura, poesia, culinária vegana, suas paixões. É isso aí. César, e para quem está nos assistindo, antes da gente começar a conversa, é importante dizer que vocês podem fazer comentários, perguntas. Quem conhece os livros do César, quem já viu palestra do César, quiser mandar algum recado, conversar também com a gente dentro do tema, é só comentar aí no Facebook. Eu estou aqui com um tablet na mão para poder ir acompanhando as perguntas e trazer, na medida do possível, também todo mundo que está nos assistindo para participar dessa conversa. César, para começar, eu quero lançar uma provocação em cima do título, né, do café de hoje, que você colocou, Motivando para a Leitura. É possível motivar para a leitura? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Claro que a resposta é possível, porque é o tema da palestra, mas a gente sabe que não tem 4 regras. Hoje a internet está cheia dessas coisas, né? 4 coisas fundamentais para você fazer aquilo. Não tem um caminho tão simples quanto parece. O aluno leitor, a criança leitora, ela se forma num ambiente leitor. Primeiro em casa, né? Depois na escola. Vamos pegar em casa hoje, como é que está a literatura em casa? Você entra na casa de uma pessoa muito pobre, tem uma biblioteca? Não. Talvez não, né? Mas tem uma televisão, tem um tablet. Entra na casa de uma pessoa muito rica, tem biblioteca? Talvez não. Tem televisão, tem tablet. Então, assim, a literatura não tem a ver com classe social, a leitura. Eu gosto muito de dizer assim que para ler, né, como que eu faço uma criança ler? Dê o exemplo. Né? Não adianta eu falar para o meu filho, para minha filha, leia porque é importante. Eu estou lá no meu telefone viajando, né? E eu tenho que ler. Porque quando minha filha me vê lendo, ela naturalmente lê. Só que nós temos dificuldade para chegar à leitura, nós adultos, pais, né? Estou falando da leitura em casa. Então, precisamos fazer, antes de fazer crianças leitoras, fazer uma sociedade leitora. As escolas fazem a sua parte, né? Elas acabam fazendo um trabalho muito bacana de difusão literária. Ainda muito presa, a literatura tem que ensinar alguma coisa, né? Que também faz parte, a gente pode discutir isso um pouquinho depois. Mas eu gosto de falar na dificuldade que tem da literatura na sociedade. Cadê o tempo para ler? Se a gente só lê sentado ou deitado, né? Teoricamente, as pessoas sentam e deitam em casa quando? Às vezes nem para comer. Né? Come andando, come vendo televisão, não senta à mesa para comer. Então falta muito pouco tempo, tem muita atividade. E o tempo perdido nas redes sociais hoje é muito grande. Né? Então o tema da palestra é Motivando para a Leitura entre Livros, Autoconhecimento e Literatura. Então não dá para deixar de falar da relação da pessoa com a tecnologia. Né? Claro que a tecnologia pode ajudar a literatura. Né? Então um grupo, um fórum para falar sobre livro, ou a pessoa vai ler um livro no leitor digital, tudo bem, mas o tempo de distração mental é muito grande que você perde a prática de ler. Né? Como que eu vou ler você falou que está com um tablet na mão, né? Você está lendo. Se você não é uma leitora, daqui 2 minutos você vai se coçar e vai querer ver o WhatsApp. Você vai querer ver o e-mail. Aí você perde a leitura muito fácil. Então precisamos também trabalhar a leitura na sociedade em geral, né? Hoje você não vê programas de televisão falando de literatura, você vê muita coisa do teatro, da música, mas assim, o escritor, cadê o valor que estão dando para o escritor? Às vezes, voltando para a escola agora, você tem feira de livro num município que não tem autor nenhum. Tem mágico,
tem palhaço, tem teatro, tem o coral da terceira idade, tem a banda militar e não tem um autor. A literatura se faz com escritores, ilustradores, editores. Sim. E eu talvez, pensando um pouco no que você está dizendo, também se faz com a qualidade, né, do que a gente oferece. Porque, e ter acesso, você disse assim, né, das famílias que são menos favorecidas economicamente, as famílias que têm um poder aquisitivo alto, não necessariamente é sinônimo de família leitora, né? Mas a gente não tem biblioteca pública, né? Você pensa uma cidade como São Paulo, que ainda é uma cidade que tem uma oferta grande. Mas São Paulo é muito grande para a quantidade de bibliotecas que tem disponíveis para o público em geral. Ainda assim, não é o que representa a média do nosso país, né? Então, a gente, se a pessoa não conhece livro, ela não tem desejo de ler. Não é? E aí... Eu acho que é mais por aí. Eu acho que a pessoa não conhecer, porque ó, eu como autor, eu sou um autor que eu ando o Brasil todo, né? E mesmo cidades pequenas tem biblioteca, né? Tem esse programa do Estado que é o Biblioteca Viva, que é esse Viagem Literária, que tem inclusive projetos de reformulação de biblioteca. O acesso ao livro eu acho que tem, não é uma questão de valor, né? De financeiro, porque você pode comprar um livro usado, você tem outras maneiras de ter acesso ao livro, emprestar, né? Como nós fazíamos quando jovens, né? Comprávamos um LP, dividíamos e gravávamos para todo mundo aquela música. Eu acho, mas isso tem que ter uma vontade da pessoa em ler. Eu acho que com esse avanço da tecnologia e essa quantidade de informação distrativa, fica difícil ter um interesse numa coisa um pouco mais profunda. E a literatura propõe essa profundidade. E, no fundo, muita gente acaba ficando na superficialidade e aí chega e fala assim, dá preguiça de ler. É muito comum, né? Uma criança, um jovem, um pai, um professor falar que dá preguiça ler. Ou, como eu gravei recentemente um vídeo que deu alguma polêmica, falando da leitura do professor também. Será que o professor precisa ler? Será que o professor não precisa ler? Uma coisa que, se quiser, a gente pode falar que eu acho bem válida hoje, né? Trazendo para a literatura em escolas agora. Sim. E aí, pensando nisso que você disse, a gente sabe que a formação de leitores é papel da escola. A escola é o lugar, né, a instituição social onde deveria ter profissionais qualificados para poder garantir que as crianças desenvolvam as competências leitoras de maneira satisfatória. No entanto, a gente sabe que é preciso mais do que só aprender a ler, ou ler bem, né, ou ter decodificar, enfim, compreender o código da escrita para se formar como leitor. Então, como é que a escola pode contribuir para que o aluno seja mais do que um mero leitor de textos, um decodificador de textos, mas que ele seja um leitor que, como você disse, dessa coisa de ficar em profundidade, de mergulhar no texto, um leitor capaz de lidar com esse mergulho que o texto, especialmente o texto literário, eu falei um pouco da leitura em casa, né? Agora falando da leitura em escola. A escola põe a literatura muitas vezes como obrigatória, o que eu não acho necessariamente ruim, entendeu? Porque tem muitos educadores que falam assim, eu vou fazer o que os meus alunos gostam. Eles gostam disso, eu vou fazer aquilo. Gente, se você vai dar tudo que uma criança gosta, você vai dar bolacha recheada, refrigerante e música de baixíssima qualidade, muitas vezes, né? Você não vai ter a possibilidade de apresentar uma comida mais sofisticada, uma comida mais natural, ou uma arte em geral um pouco mais bonita ou mais profunda, né? Sem um apelo comercial, sem uma erotização da infância. Na escola, as escolas têm isso, mas ainda o professor, é engraçado, né? Todo mundo pergunta,
Oi, pessoal. Voltamos. Algumas pessoas tinham avisado que estava travando e agora parece que o sinal estabilizou. Nós vamos retomar a pergunta que nós havíamos feito para que vocês possam acompanhar, então, agora de uma maneira mais tranquila. Então, a gente estava dizendo que a formação de leitores é papel da escola, né? Então, a gente sabe que a escola é o lugar onde deveriam ter profissionais capacitados para ajudar os alunos a desenvolverem as competências leitoras necessárias, né, para poder desenvolver o mínimo de autonomia em relação a essa habilidade. No entanto, a gente sabe que é preciso mais do que só decodificar o código escrito para poder se formar como leitor. Então, como é que a escola pode contribuir para que o aluno seja mais do que um mero decodificador de textos? Tá. Era essa a pergunta. É ótimo. Antes de fazer, eu vou fazer um poema, tá? Tá, claro. Porque eu gosto muito do improviso. O improviso poético, ele mostra um lado que é essa espontaneidade, que eu acho que falta um pouco de trazer a literatura espontânea, né? Sei que agora retornamos à nossa conexão e agora está tudo certo com essa transmissão, pois o mundo da leitura será a nossa direção. Com amor no coração e a leitura tem amor, vamos falar um pouco do professor leitor. Professor, eu fiz um videozinho chamando para essa palestra, falando assim, que numa palestra com público, né, teria uma professora exaltada falando assim, que acha um absurdo o colega dela ou a colega que não lê. Essa professora sentou na primeira cadeira e falou assim, porque o professor tem que ler, porque ele só vai passar paixão literária quando ele mesmo é um leitor. Concordo, não dá para você discordar disso. Aí do lado dela, ou do outro lado, também na frente, outra professora igualmente exaltada diz assim, mas eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu dou aula em não sei quantas escolas. Eu preciso ler livros de formação continuada. Realmente eu não tenho tempo de ler literatura. E, sinceramente, eu também concordo. Aí as pessoas, quando eu fiz esse post, falaram, e agora? Como é que você resolve essa situação? Não tem uma resolução, né? Que o professor precisa ler, isso é óbvio, né? Ele precisa ler literatura. Mas o professor, antes de ser professor, ele é um ser humano, certo? E que, o que eu sempre digo das redes sociais, né? Os benefícios das redes sociais, os benefícios da tecnologia são inquestionáveis, né? Hoje você tem acesso ao banco, você tem acesso a um GPS, milhares de coisas que você faz que te ajudam. Mas, por exemplo, por que eu quero saber de manhã, quando eu abro o meu e-mail, que não sei quem deu um tiro, não sei quem? Isso vem para mim de manhã. Eu não pedi essa informação, ela aparece. Por que eu quero saber com quem aquela moça do Big Brother está namorando? Então, assim, você vai na internet, você não vai navegando, você vai naufragando, você se distrai. E o tempo perdido com rede social, com distração, é o tempo que a gente poderia focar na leitura. E a leitura, tem gente que não concorda com isso, mas eu digo que a leitura é um treino. Você precisa treinar a literatura. Se você não lê nada, não lê nenhum livro, quando você pega um livro, você vai estranhar. Então eu sugiro leia 15 minutos por dia. Mas para ler 15 minutos por dia, primeiro, você vai ter que dormir 15 minutos mais cedo ou acordar 15 minutos mais cedo. Você vai precisar ver 15 minutos a menos de televisão ou 15 minutos menos de internet. Precisa de organização. As pessoas estão tão cansadas hoje que elas se acham no direito de chegar em casa, e relaxar. Então, por isso que tem dificuldade em ler. Forçar a leitura não dá certo, né? A pessoa precisa compreender que a literatura não é para aprender gramática, não é para saber das coisas. Na minha opinião, a literatura, isso eu falo honesta, é o que eu penso mesmo, a literatura é para você ampliar o teu conhecimento emocional da vida. A literatura é para ampliar o conhecimento emocional da vida e de tudo que o cerca. Você tem um personagem que está vivendo determinada situação, você se identifica com aquilo. Essa experiência da identificação direta, você não tem no cinema, você não tem no teatro, você não tem no Facebook, você não tem no YouTube, você tem lendo o livro. Você lendo o livro constrói aquele universo de acordo com a tua experiência. Se nós lermos o mesmo livro, a gente não leu a mesma história. Você leu aquela história com a tua experiência de vida e eu li aquela história com a minha experiência de vida. Então, a gente vira coautor, a gente está junto com o autor. É uma coisa muito íntima. Sim. Isso que eu gosto da literatura. Então, o professor precisa descobrir
Porque essa escola conteudista que a gente vive não dá espaço para isso. Quando teve aqui aquela moça, eu esqueci o nome dela, que falou sobre as novas leis da base comum. A base, a Maria José. Os professores estão desesperados, não é verdade? Tá aí, eu vi os comentários lá, e agora eu vou ter que trabalhar autoconhecimento. Mas o que é isso de educação emocional? Eu quero ensinar trigonometria. Não. A educação emocional, o autoconhecimento, você conhecer as suas emoções, vai estar lá. Mas isso eu não posso valorar, eu não posso medir isso aí, mensurar. Será que não? Né? E a literatura você vai brincando com esse fluxo emocional. Né? Isso é um presente. Então, o benefício da literatura, se é que é para dar algum, ele é muito além do conteúdo. Então, o professor, e que a base sirva para isso, a nova base agora, amplie, porque conteúdo não precisa, gente. Se eu quero saber em que ano foi descoberto o Brasil ou como que era a capitania dos portos, isso a internet me dá a informação. E hoje nós não precisamos de informação. A gente como eu falei, a gente desde manhã até a hora que dorme, o tempo inteiro fica estimulando. E aí para você concentrar numa leitura fica muito difícil. Sim. Eu também diria que tem uma questão, quando você fala do professor, que a formação do professor não possibilita que ele desenvolva essa competência. Então, desde, por exemplo, os cursos de pedagogia, né, não tem disciplinas que falam de literatura, ou então da literatura infantil. No corpus da graduação, não tem uma disciplina como essa. Eu sei que eu trabalhei muitos anos com formação de professores e aí o conhecimento que o professor tem da literatura infantil é aquele da literatura que ele leu quando ele leu. Porque não há um espaço na graduação para isso. Depois eu fico pensando que a escola tem um papel fundamental também como instituição de garantir, dentro do horário de trabalho do professor, condições para que ele se forme como leitor. Então, por exemplo, eu lembro muito disso quando eu fiz o mestrado, tinha um pessoal da área de direito que a empresa deles liberava eles mais cedo para eles poderem fazer o mestrado e pagava para eles fazerem o mestrado, né? E quando nós fazíamos as reuniões de colegiado no grupo, eles falavam, eu dizia, olha, peraí que na escola é diferente. Então, para poder fazer um mestrado, eu tive que sair da escola onde eu trabalhava, porque o horário não batia, né? E esse horário de sair mais cedo ou de garantir dentro da grade de planejamento, nos HTPCs, momento para ler. Ler é importante, mas não é só ler o texto didático ou profissional, enfim. Né? Garantir que os professores possam conversar sobre suas leituras, que eles compartilhem, né, livros que eles conhecem. Então, se diz muito que ler é importante, que a escola forma leitor, mas quando a gente diz a escola forma leitor, parece muitas vezes que esse papel é só do professor. E não é. A escola, como uma instituição, ela tem que garantir acervo de qualidade, ela tem que garantir que o professor tenha tempo para ler, que ele tenha tempo no horário de trabalho dele para planejar as aulas, né? Porque as escolas, a gente pode dizer, as escolas que cobram, algumas das escolas, porque não são todas, que cobram às vezes uma alta mensalidade, que o professor tem um salário alto, ela paga para que aquele professor trabalhe o tempo inteiro para ela. Então, o professor tem o tempo de aula, mas ele tem o tempo de planejar, ele tem o tempo de ler e tem o tempo que ele escolhe o que ele vai fazer naquele tempo e ele é remunerado por isso. Então, um professor, eu concordo, que pinga de escola em escola, né, e que a escola não garante dentro do horário de trabalho dele um espaço para ele se formar como leitor, ele vai ler, eu sei porque eu já vivi essa realidade, de trabalhar de manhã num lugar, da tarde na outra e à noite estudar. Então, assim, eu lia no ônibus. Depois, né? Lia no ônibus, lia no metrô. Então, essa experiência de ler tem que ser garantida como uma condição de trabalho. E você falou uma outra coisa que eu acho que também, que para mim é muito importante, é que o tempo de ler é sempre um tempo roubado de outras coisas. Porque não existe tempo para ler. Não tem, assim, a não ser... Não tem que pôr, eu ponho... Não, eu falo, é roubado. Você fala, eu não vou fazer isso e vou ler. Você tem que trocar. Você troca por uma outra coisa. No meu caso, por exemplo, eu trabalho em casa há 20 anos, né? E muita gente fala para mim assim, você trabalha em casa há tanto tempo, eu queria tanto fazer como você, eu não aguento pôr terno e não sei o que lá, eu queria trabalhar de pijama. Eu nunca trabalhei de pijama. Eu vou ao meu escritório, que é no fundo da minha casa, eu me preparo para ir. Eu posso ir de bermuda quando está calor. Mas eu me preparo para trabalhar. Sim. E a gente precisa aprender, e aí entra o autoconhecimento, a se concentrar. Porque senão você se perde. Né? Todo mundo tem essa experiência. Quando você está concentrado para fazer um trabalho, não precisa ser um artista, qualquer um, você faz aquilo em 20 minutos. Quando você está, por onde eu vou? O que eu faço? Eu estou aqui, eu estou ali, você vai ficar 4 horas, você vai ficar 4 dias e não vai fazer. Então, eu acho que assim,
eu ponho hora para ler. Eu tenho hora, assim, para ler literatura, eu tenho hora para ler livro técnico. Se eu não me organizar, as pessoas acham que a organização é aprisionamento. De maneira alguma. Né? A disciplina, como diria o poeta, é liberdade. Sim. Você amplia as suas possibilidades de fazer aquilo que você quer. Porque quando você está sem concentração, você é escravo do que estão te mandando. Aí você vai ficar sabendo da celulite de não sei de quem e do brinde do carro novo que o outro comprou, que você não precisa daquilo para começar o teu dia, como eles dizem, né? Todas as notícias que você precisa para começar o teu dia, não é daquilo que você precisa. Sim. A literatura faz que você seja o protagonista da tua história. Você lê aquilo que você quer, você lê aquilo a hora que você quer, você diz aquilo. E sempre, né? Não adianta... tem gente... E aí tem o contrário também. Como as pessoas não leem muito, o Brasil ainda não é um país leitor, endeusam o escritor. Então é muito comum a gente chegar numa cidade, numa escola, e o escritor está vindo criar-se um auê, isso é muito legal, cria uma coisa bacana, mas aí tem gente que... Tem até um poema que é assim, né? Tem gente que deixa a literatura imaculada e a coloca em um templo. Não precisa nada disso. Basta ler e dar o exemplo. Porque também fica assim, você, autor, tem o dom. Você, autor, consegue ser criativo. Sim. E o professor, né? E o meio educacional, eu só vou fazendo. Sim. Né? Eu gosto muito de colocar o leitor-escritor. O que eu tenho nesses últimos anos, assim, forçado não, trabalhado bastante, é para que as escolas trabalhem a escrita criativa. Porque agora a criatividade está vai ser obrigatório, né? Criativo. O que é ser criativo? Né? Eu, quando criança, desenhei, a professora deu no mimeógrafo um patinho e pediu para pintar de amarelo. Pediu para pintar. E no meu tempo o patinho era amarelo, não podia ter outra cor. Eu peguei, e ela falou que ia recortar depois. Eu peguei, querendo ser rápido, super proativo, passei por todo o contorno do patinho, recortei. Quando eu fui o primeiro a entregar o patinho, olha, professora, eu fui todo feliz. Ela falou, o que você fez? Eu falei, eu fiz o que você pediu. Ela falou, eu não pedi para você pintar fora da linha. E ela, entendeu? E eu pintei fora da linha. E ela me reprimiu. Para um menino de 4 anos, a professora, que é Deus, né? Eu fiquei desesperado. E até hoje tem isso, né? Você precisa pintar dentro da linha. Você precisa fazer aquilo, ou vai para o extremo. Não, é o que eles gostam. O que eles gostam é complicadíssimo. Sim. César, tem bastante gente participando aqui, fazendo comentários, enfim, algumas pessoas estavam dizendo que estava travando. No começo da transmissão, sim, estava. Então, quem está assistindo agora, que vai pegando desde o início, pode pegar um pouquinho de travando, depois a gente voltou ao normal. Mas eu quero ler alguns comentários que apareceram aqui. A Veves Rodrigues escreveu assim, no meu curso tem, inclusive a que estamos estudando hoje. Ela está falando sobre, eu estou entendendo que ela está dizendo que tem uma formação sobre literatura. A Aline Cristina escreveu, na escola onde eu trabalho tem um projeto que aborda sistemas, autoconhecimento, inteligência emocional, valores humanos, educação financeira, tal. Ainda é um assunto novo, mas já estamos nesse projeto há 3 anos. E a Rosária Costa escreveu, eu gostaria de ver nesse espaço a palavra da academia, ela colocou com maiúscula. A inclusão dos formadores do professor, falando quando vão formar leitores também. Aí eu queria só fazer 2 comentários, um deles em relação até ao que você disse. Quando a Aline disse que na escola tem um projeto que trabalha com esses conteúdos, que você falou do texto literário, né, da questão do autoconhecimento. Para mim, essa experiência de pegar um bom texto e ler e viver experiências que eu não viveria no mundo, para mim é uma das grandes riquezas da literatura, a possibilidade de, no momento do meu dia, eu escapar. Com certeza. E aí, ou eu me reconheço no personagem, às vezes eu não me reconheço diretamente, mas eu falo, olha, isso é uma coisa que eu gostaria de ter feito, ou ainda eu me surpreendo por me reconhecer em coisas que eu falo, nossa, eu sou assim. Eu sou assim também, né? Claro. E aí, isso para mim é uma grande riqueza da experiência da literatura. E a gente olha o mundo pelo olhar do personagem. Por exemplo, se eu vou ler um livro de uma mulher de 90 anos japonesa, que viveu uma experiência de guerra, eu não sou mulher, eu não sou japonesa e eu não vivi experiência de guerra. Mas eu posso ter aquela experiência para dentro de mim. Sim, entendeu? Sim. Quando eu leio o meu livro No País das Bexigas, por exemplo, que é um livro para criança, eu não tenho medo de bexiga. Mas quando eu escrevi aquele livro, eu senti naquela bexiga vários medos que eu tenho. As pessoas, quando leem o livro, colocam na experiência dela aquele medo. Que outra manifestação artística dá isso? Sim. Você percebe? Ele é muito além
do ter que fazer obrigatoriamente alguma coisa. Eu acho que a literatura entra na escola ainda muito como uma obrigação. Sim. E tem outra coisa que a gente precisa falar também, falando em literatura para a escola. Feira de livro escolar. Isso eu conheço bem, né? Eu não tenho a mesma experiência do que os nossos professores que estão o ano inteiro dentro de uma escola, ou de 2, ou de 3. Eu visito dezenas de escolas por ano. E digo sem sombra de dúvidas, feira de livro muitas vezes não há espaço para literatura. Primeiro são os livros que são vendidos na feira do livro. Sim. Livros brinquedo, livros de colorir, livros de pessoas que estão com alguma representatividade na televisão ou no YouTube. E não há espaço para, muitas vezes, para realmente fazer um leitor. Porque assim, se for só o que eles gostam, né, eles vão ler o livro de um YouTube muito famoso, de um youtuber muito famoso. Esse livro do youtuber custa R$30. Um livro de literatura custa R$30. Só que um livro de literatura que ele não sabe quem que é esse autor, a criança não vai chegar nele. O jovem não vai comprar espontaneamente aquilo. Não é o que ele quer? Né? Então, ele vai comprar a agenda de unicórnio que tem cadeado. Ele vai comprar o livro do youtuber, quando, né, o pai dá o dinheiro para o filho. E para o pai que está assim, sem muita atenção a isso, ele não precisa ter, quem tem que ter essa atenção é a escola, né? Sim. Ele fala, tudo bem, meu filho comprou um livro, eu dei R$30 para ele, ele comprou um livro. Só que a escola tem que apresentar esses autores. A escola precisa apresentar esses ilustradores, aprofundar, precisa de tempo, a escola precisa de tempo, a escola não tem tempo. Né? Tem escola que tem 15 minutos de recreio e lanche. A criança fica sentada 3 horas, 15 minutos de recreio e lanche, o que ela vai fazer? Ela vai comer mastigando 40 vezes? Não vai. Né? Ela vai engolir aquele lanche e sair voando. Sim. Já tocou o sinal. Você percebe? Então a escola precisa de um tempo maior para aprofundar. Sim, e eu acho, você falando da feira, acho um assunto importante para a gente comentar, que é o seguinte, a escola, na minha opinião também, ela tem que fazer uma curadoria desses livros. Porque, sem dúvida. Esses livros, vender em qualquer outro lugar, eu acho que não tem problema, porque tem mercado para isso, tem gente que quer comprar e ok, mas na escola, a feira de livros, ela é formativa. Então, o que acontece? Muitas vezes o público vai, já aconteceu isso comigo, né? Então, já aconteceu de eu levar os livros que a gente oferece no Clube de Leitores da Taba para alguma formação, para um encontro com pais, e os pais olharem e dizerem assim, mas onde tem esses livros? Não, esses livros eles estão disponíveis aí, estão à venda, né? E aí, não, mas eu nunca vi esses livros. Não, você não viu por quê? As livrarias vão também para venda mais fácil. Então, a escola, ela tem sim autonomia de dizer para um distribuidor, para uma livraria que vai vender lá, ela pode dizer, olha, eu quero que na minha feira de livros só tenha livros de qualidade. E aí também, o que é livro de qualidade? A escola tem que definir. Eu quero livros que tenham um bom conteúdo literário, eu quero livros... Ela pode, inclusive, dizer o que ela não quer. Eu não quero livros licenciados, eu não quero livros de personagens que estão na TV, eu não quero... Porque esses livros não precisa da escola para comprar. Acho que a escola não faz essa... Não precisa, na verdade, de uma... Esse livro está em todo lugar. O que a escola vai oferecer, pelo menos dentro da minha visão, é aquilo que o aluno não teria acesso se não fosse pela mediação da escola. Eu assino embaixo o que você está falando. Assino embaixo e deixo o meu recado mesmo para todo mundo aí. Só que o que você está falando vai ser contra-argumentado da seguinte maneira. Não, eu deixo o livro da Cinderela, que custa R$5, e também deixo o livro do César, que custa R$40. É escolha justa? Não, não é claro. Não é justa. Eu chegar para uma criança e falar, você quer, meu filho, você quer brócolis ou nugget? Ele vai escolher o nugget. Não, estou dando escolha para o meu filho. Você não falou para dar brócolis para ele? Então, assim, a gente tem que dar escolhas justas. Né? Fazer com que a criança também tenha acesso, como você falou, eu concordo, tenha acesso às coisas que não teria. Porque no shopping tem aquelas feiras de livros de 5 e de 10 reais que ele vai ter acesso a isso. Em qualquer livraria, em qualquer supermercado tem. Sim. Um livro de literatura, não. Né? Agora, também tem isso. O pai, a mãe, né, precisa perder um tempo lendo com o filho. E para o pai e a mãe ler, vai ter que desligar o telefone. Né? Porque a maior conexão não é o Wi-Fi de banda larga. Sim. A maior conexão é, com certeza, a presença. A presença do tempo inteiro. E o professor precisa fazer isso. Eu não me preocupo muito com a literatura na primeira infância. Assim. Eu sinto que na educação infantil tem muita coisa lúdica, né? Tem contação de história, que ajuda muito a literatura, tem fantoche, tem boneco,
porque não tem muito conteúdo assim, né, na maioria das escolas. Aí parece que chegou com 6, 7 anos, vira um exército, né, que você precisa fazer isso, você precisa, vira tanta obrigação que a criança perde muitas vezes o interesse. Por outro lado, eu vejo que a criança e o jovem está lendo mais do que nós líamos, né? Quando eu estava na escola era comum, não gosto de ler, tem muita página, a gente ter um descaso com a leitura. Hoje os jovens estão lendo mais. E para quem está pensando que eu sou totalmente contra a internet, muito pelo contrário, eu acho que as redes sociais ajudam muito a descobrirem novos livros, né? Sim. Recentemente teve um vídeo de uma youtuber que bombou um livro, né? Um livro muito legal. Então ajuda, mas quem tem esse discernimento? Sim. O professor precisa ter e o pai também precisa ter. Não podemos colocar essa responsabilidade em cima da criança. É isso que está acontecendo. A gente está pondo toda a responsabilidade na criança. E eu acho que uma outra questão só que eu queria colocar é que às vezes parece que o livro só não basta. Então, assim, junto com o livro tem que vir toda uma grande movimentação. Assim, se o livro for bom, pelo menos essa é a minha visão, e tiver um bom mediador, quer dizer, alguém que ajude a pessoa a enxergar coisas naquele livro que talvez ela não visse sozinha. E quando eu digo mediador, não é só o professor, mediador é uma turma, porque muitas vezes os leitores entre si, se o professor ou o mediador se coloca numa posição horizontal e dá espaço para que as crianças possam compartilhar também o que elas veem na leitura, todo mundo ali é mediador. Então, se existe alguém que possibilita que a palavra circule, que as pessoas possam conversar sobre o texto em si mesmo basta. Então, assim, basta para sair dali uma conversa, porque às vezes cada livro tem que vir com um grande projeto atrelado a ele. E aí, o professor pega aquele livro e diz, nossa, eu vou pegar esse livro porque eu tenho que trabalhar tal determinado conteúdo. E aí, acho que isso tem a ver um pouco com a pergunta seguinte, que é a seguinte, que tem a ver com essa coisa da função da literatura, tá? E só para um comentário, tem bastante gente conversando, comentando, falando de projeto da escola e etc. Eu estou lendo aqui para incluir também na nossa conversa. Tá? Continue. E também tem uma questão que é interessante da transmissão ao vivo, que ela fica disponível depois. E quem está assistindo pode continuar conversando, né? Porque eu acho que, para mim, uma das riquezas desse tipo de formato que a gente está fazendo aqui no Café, né? É que a conversa vai rolando entre as próprias pessoas que estão assistindo. Vamos compartilhar coisas boas, né? Então, em uma entrevista recente publicada no portal Lunetas, que é o antigo Catraquinha, a Cristiane Tavares, que é a coordenadora de um curso de pós-graduação aqui no Instituto Vera Cruz, ela tem um texto dela que diz assim: a literatura destinada às crianças é um território de infinitas possibilidades e não deveria ser restringida a uma função utilitária, que você já tocou nesse assunto aqui. Então, para ela, muitos dos livros destinados ao público infantil, eles surgem de uma demanda do mercado para atender uma necessidade puramente comercial e que acaba roubando a possibilidade das crianças de ir para esse lado do mergulho que você falou aqui, né? Do navegar e não naufragar. Para você, qual que é o papel da literatura? Eu acho que você já tocou aqui. Acho não, você já falou muito aqui sobre isso, mas só para a gente sintetizar. Então, agora eu vou pegar por um outro lado, né? Eu acho que a gente também tem que trazer para os dois lados. Eu acho que é uma vara de bambu que a gente tá envergando muito para um lado, quando solta, está indo muito para o outro. Eu concordo quando ela diz isso, né? Mas eu faço algumas ressalvas. Por exemplo, querer que a escola trabalhe a literatura puramente por prazer, sem ter nada pedagogicamente atrelado àquilo, não existe. Né? Por exemplo, eu dei o exemplo do livro do País das Bexigas. A professora pegou um livro, é uma história que eu fiz, que surgiu na mesa da cozinha da minha casa, com minha filha, enchendo bexiga, surgiu uma história, eu escrevi. Eu, quando escrevi essa história, não pensei que isso vai ser trabalhado, medos da criança e de altura. Não pensei. Eu fiz a história que estava no meu coração e eu pus para fora. Quando eu fiz o livro Meu Pai é o Cara, um livro juvenil aqui da Moderna, é um livro que mostra o pai do garoto, ele compra mercadoria ilegal. Então, de uma certa maneira, uma corrupção. Eu não fiquei pensando, quando eu estava escrevendo, que esse livro ia ser trabalhado, formas de corrupção e trabalhar, ter vantagem em tudo. Mas, evidentemente, quando isso vai para a escola, o professor pode ampliar isso. A gente faz o tempo inteiro, você percebe? Você vai ver um filme que se passa na França. Pô, que legal que você conheceu um pouco da geografia da França, um pouco da música francesa, do sotaque francês. Eu acho que não tem problema essa ampliação em cima do tema do livro. Na escola é muito bem-vindo, porque aprofunda, né? Você pega um tema
de um livro e vai aprofundando. O problema é quando vira puramente obrigação. Aí entra a criatividade do professor. O professor precisa ser criativo. Porque o que acontece hoje, o professor se vê engessado. Quantos professores não reclamam e falam, mas eu tenho que seguir o livro. Eu tenho que seguir o livro, eu preciso seguir o livro porque a matéria está correndo. Então ele não tem tempo para pôr a criatividade. Porque se ele tiver tempo para pôr a criatividade, ele vai achar temas relacionados interessantíssimos. Concordo quando não tem que ser utilitária. Mas você ter a possibilidade de ampliar em cima de coisas legais é incrível. Eu não sei se o que a Cristiane quis dizer talvez seja essa função do ler para alguma coisa. E quando a literatura... Porque o que acontece às vezes, mesmo nesse exemplo que você citou da professora, né, das bexigas, para mim, como professora, como formadora de professores, qualquer atividade dentro da escola ela tem que ter uma função didática muito clara para o professor. Então, não é fazer pelo fazer ou fazer porque vai ser legal. Assim, isso realmente produz alguma aprendizagem? Qual que é o meu objetivo? Porque muitas vezes dentro da escola, e aí não é esse exemplo que eu estou dando do que você disse, mas muitas vezes dentro da escola se preparam um monte de coisas e várias, e aí quando você pergunta, mas qual é o objetivo disso? O que as crianças vão aprender com isso? O que de fato tem relação com o que a gente precisa ensinar? Né? Aí se perde. Não, a gente está fazendo porque é legal, tal. Tá, mas tudo bem. Aprender também pode ser legal. Claro. Ler um texto mais profundo e discutir esse texto com as crianças em relação... E quando eu digo discutir, eu não estou falando de discutir gramática. Não. Às vezes, vou dar um exemplo de um livro que tem, até aqui da Moderna, que chama Quando Nasce um Monstro. É um livro que estava lá em casa, que a gente mandou no clube, e aí lendo com meu filho. O livro sempre fala assim, quando nasce um monstro existem duas possibilidades, ou ele é um monstro debaixo da sua cama, ou ele é um monstro das florestas distantes. Se for de monstro da floresta distante, tudo bem. Se for debaixo da sua cama, tem duas possibilidades. E o livro todo faz essa brincadeira. Coisas interessantes que aconteceram a partir dessa leitura. Quando a gente... É divertido o livro, é engraçado, lemos, eles curtiram, as crianças curtiram. Depois, outro dia, em casa, o meu filho me fez uma pergunta. Eu falei, não sei, filho, eu preciso pensar. Ele falou, mãe, você precisa ver se tem duas possibilidades. Ele sempre tem mais de uma possibilidade. Então, assim, brincar com isso, com a coisa do, se for assim, pode ser tal coisa. Se não for assim, então quando eles dizem, mãe, a gente vai hoje para casa da avó? Filho, eu não sei, porque a outra avó também quer que a gente vá. Se for na casa da avó X, isso. Uma conversa que aconteceu em casa. Eu estou dizendo que não é exatamente o que acontece dentro da escola. Mas ir para além, e olhar para o livro, olhar o que ele traz para a gente de riqueza, de linguagem também, da forma como o autor escreveu. Você falou que escreveu o livro das bexigas, falando do medo da bexiga, né? Mas que na verdade, você estava pensando em vários medos, né? Não, eu não pensei. Eu quando escrevi, eu pensei no medo da bexiga. Da bexiga. E claro, quando eu escrevo, eu estou colocando toda a minha história, mas aquela professora, ela fez um trabalho incrível com vários medos. Eu não fiz esse livro pensando que isso poderia ser trabalhado em sala de aula assim ou assado. Né? E isso que eu acho bonito na literatura. Né? Na verdade, o texto acaba sendo sempre maior do que o que a gente... Muito maior. A gente não tem nem ideia para onde ele vai, né? Porque ele toca no coração das pessoas. Eu gostaria de falar um pouquinho de poesia também, claro. Que é uma área que eu trabalho bastante. E uma vez eu estava num evento, numa cidade, numa quadra, com mais ou menos 500 pessoas. Eu acho que esse exemplo eu quero que vocês ouçam com muita atenção para ver a realidade do que a gente está vivendo. Então havia mais ou menos 30 ou 40 pessoas e a prefeitura tinha uns 7 ou 8 livros meus, ela me deu para eu distribuir. Eu falei, como que eu vou distribuir para 40 professores 7 ou 8 livros? Aí eu fiz um poema. Né? Aí quando eu falei que eu ia distribuir, as professoras vieram 40, eu tinha 7. Eu falei, professoras, por favor, não atravessem a linha. Quem quiser será bem-vindo, participar da adivinha, pode falar o poema, mas não pode o da batatinha. Quando eu falei que não podia o poema da batatinha, aconteceu algo incrível que reflete a situação do Brasil. As professoras voltaram. Ou seja, elas não sabiam poemas que não fossem da batatinha. Eu tinha 7 livros na mão para 40 professores. Quantos livros eu distribuí? Ou seja, quantas pessoas falaram decor um poema? 2. Ou seja, nós temos um medo da poesia, né? Porque muitas vezes era considerado como cultura popular e era uma coisa só para criancinha, então vamos trabalhar as parlendas, as adivinhas, não sei o quê, coisa para criança pequena. E a pessoa passa e esquece que você também tem a forma poética, que aquilo te dá um troço no coração, assim, que você fala, opa, o que é isso?
Prova disso é essa galera ouvindo rap. Sim. Poético, quando é poético, tem coisas maravilhosas. Então, isso é uma maneira também de trazer a poesia para a sala de aula. O medo da poesia é o medo da gente mesmo. Então, assim, porque a poesia, ela não é, na sua origem, intelectualizada. Então, isso para a escola é desvalorizado. Hoje está mudando, né? Não posso dizer que é assim, mas está mudando. Mas tem esse preconceito com a poesia. Por outro lado, há alguns anos eu estive na terra natal do Shakespeare, Stratford-upon-Avon, e era um evento de, não sei se era a morte ou o nascimento dele, então todas as casas dele, em todas as casas havia programação. Então as pessoas vestidas a caráter enfim, mostrando como que era a vida naquele tempo, o que o Shakespeare fazia quando criança, quando moleque, aquela loucura. Aí chegou uma turma de crianças de 6 anos, todas elas paradas bonitinhas, recitando poemas do Shakespeare. Tem gente que pode pensar que estão matando o Shakespeare pelo fato das crianças terem decorado o poema. Eu não acho. Nós temos o maior autor brasileiro, na minha opinião, chamado Machado de Assis. Quem sabe que o Machado de Assis foi poeta? Não sabem. O Machado tem poemas, muitos com forma parnasiana, de arrepiar, super contemporâneos até hoje. Ninguém sabe, porque na escola só mostram Dom Casmurro e tal. Então, assim, a gente não sabe poema de um autor nacional. Você percebe? A gente não tem essa coisa, porque o que o professor muitas vezes pensa, nem sempre, se eu decorar, eu vou estar pressionando o meu aluno. Não vai. Né? A gente precisa trazer essa experiência também do saber decor. Qual o problema? Da expressão oral, a poesia proporciona isso. Né? Você vai expressar oralmente aquilo que você está sentindo. Muitas vezes, dando curso para professor, eu também faço formação de professor, é um público que a gente tem dificuldade para trabalhar, porque você chama para uma atividade, já vai com medo. Né? Se tem um grupo de pais, os pais se jogam e brincam e mexem o corpo, o professor tem medo de se expressar. A criança não sente isso? Sente, a gente não pode ter medo da nossa expressão. Né? Por isso que eu falo, a poesia é um mergulho dentro da gente mesmo. Então, é fundamental. E até nos catálogos das editoras, né? Eu que dentro da Taba faço um trabalho de ler muito a produção voltada para o público infantil, essa é uma questão que a gente discute muito, assim, o lugar da poesia nos catálogos. Estou comparando com a prosa, em volume de livro. É menor. É bem menor. Bem nas menor. Livrarias. Né? Aí eles dizem assim, outro dia, recentemente, eu fui a uma livraria e perguntei de um livro de poemas para uma vendedora, e ela falou, não tem. Eu falei, nossa, eu estou procurando, né? E que difícil. Ela falou assim, que poesia não vende, né? Não, eu falei para ela, não vende porque não tem? Não, ou não tem porque não vende? Eu vendo né? bastante. Eu então, na Moderna aqui tenho várias coleções, vários livros de poesia e são livros que vendem, realmente vendem Não, e é o bastante. que eu disse para ela, não vende por quê? Porque, na verdade, às vezes não vende porque quem está vendendo, e eu estou dizendo como às vezes o professor, né, não se trabalha poema na escola, por quê? Porque muitas vezes o professor também não tem acesso a essa linguagem. Eu tenho um pensamento sobre isso que é mais ou menos assim. Se você perguntar para a figura de um poeta e a figura de um escritor, eu como faço as duas coisas, então eu posso dizer com tranquilidade. O poeta tem a ideia de não ficar preso à forma, ele faz aquilo que o coração está mandando. O escritor já tem mais um pouco da intelectualidade amparando a sua trajetória. Você perguntar para um poeta popular, por exemplo, onde ele aprendeu aquilo, ele vai dizer que é um dom. Você perguntar para um rapaz que canta improviso de rap, ele vai falar, isso aí a gente aprende, mano, lá na batalha do rap. Então, assim, não há uma intelectualidade tão grande em cima da poesia. E os professores e os pais morrem de medo da espontaneidade. Por quê? Quando a gente vê uma bailarina, vocês viram, né, que tem uma foto na internet, a bailarina ela está naquela posição, como chama? Na ponta do pé. Na ponta do pé. Um pé com a roupa de cetim, toda bonitinha, né? E o outro pé na mesma posição, sem a meia, sem a roupa, mostrando o esparadrapo, todo machucado, cheio de calo, dolorido. Então dá a seguinte impressão, nossa, essa bailarina conseguiu a perfeição dessa postura porque ela sofreu muito. E nós valorizamos o sofrimento. Sofra mesmo para você ser feliz, não é isso? E o poeta fala, como é que você fez isso? Eu fiz. Isso não tem valor. O sofrimento tem. A gente leva essa cultura do sofrimento para dentro da escola. Então, quando a criança quer ser espontânea em qualquer coisa, está errada. Ela não pode ser espontânea. E eu digo,
a sua aluna, o seu aluno pode criar espontaneamente. É só você não ficar em cima dele dizendo que está o X, que não é X, é CH. Não é hora disso, precisa deixar a criança expressar a sua comunicação oral, a sua comunicação do sentimento, a sua comunicação escrita. Será que tem tanta diferença assim para a gente colocar isso é escrita, isso é oral, isso é cognitivo, isso é emocional? Eu acho que é muita preocupação no que tem que ser e na hora da pessoa se expressar, ela deixa de ser. Porque uma criança, eu como trabalho muito com poesia, quando a gente vai nas escolas e a professora, ela fez um poema para você, aquela criança sobe com orgulho daquilo que ela fez, né? Porque aquilo é valorizado. Então a gente precisa ter mais crianças orgulhosas do que elas fizeram. Sim. A Cris mesmo diz uma vez, diz que, enfim, numa conversa, num curso, da poesia começa a infância da linguagem. A poesia é espontânea, tem esse lugar também da presença que a infância tem, né? As crianças amam poemas, eu digo... E os jovens não? Também. Amam. E os adultos não? Sim, claro. Quando leem, você lê os poemas... Eu recomendo que vocês leiam os poemas do Machado. Gente, tem um que é A Menina e a Flor, se eu não me engano. É maravilhoso. Fernando Pessoa. Sim. Você percebe? Agora tem esse vulto, né, da poesia que um dia vai precisar acabar, né? E porque nós precisamos... A gente tem medo daquilo que a gente não consegue ser, né? Por isso que existe o preconceito. Outra pessoa está sendo aquilo que você talvez queria ou você nunca teria coragem de fazer, então você rechaça. A poesia está nesse lugar também. Sim. Tá aqui, olha... A Rosária Costa escreveu assim: aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Aí, e aí a Márcia Torres escreveu: amo poesia. E, bom, enfim, as pessoas estão dizendo que bacana esse evento, o medo da poesia é o medo da gente mesma, a pessoa colocou a sua frase entre aspas. Enfim, as pessoas estão trocando entre si dicas: olha, faz isso com seu aluno, na minha escola tem tal coisa, a conversa está bem bacana aqui também nos comentários. Ainda dentro da questão da poesia, eu acho que a gente poderia falar da literatura de um modo geral. Como é que a leitura literária pode contribuir para esse autoconhecimento? Até mesmo a poesia, como você citou agora. Como é que ela pode contribuir para... Porque o tema da nossa conversa tem essa coisa do autoconhecimento, né? Eu acho assim, olha, o autoconhecimento é uma coisa nova para muita gente, né? Então a pessoa fica com medo das suas... A gente sabe, vou dar um exemplo bem simples, né? Os homens que estão vendo isso aqui, ou os maridos das professoras, eles sabem que você tem que botar no carro o óleo 5W30 para andar 10 mil quilômetros. E se o óleo ficar preto, você tem que trocar. Ele sabe isso, né? Que a cada... Com 60 mil tem que trocar a correia dentada do carro. Mas não sabe que se você comer óleo de soja, você está entupindo as tuas veias e as tuas artérias. E fazendo mal para o teu colesterol. Isso é um exemplo bruto, né, que não está chegando na emoção, mas você percebe que a pessoa ainda não está nem preocupada com o que ela está comendo, né? E ela acha que qualquer comida, qualquer coisa que se come é alimento. Se ela não está com essa preocupação, o convite do autoconhecimento é um pouquinho além. É você reconhecer as tuas emoções. E aí tem uma coisa, quando você entra no autoconhecimento, a gente descobre que a gente é legal, bacana, amoroso, carinhoso, acolhedor, mas também é irritado, ganancioso, violento, fala mal de todo mundo, vaidoso, arrogante, ganancioso. Ou seja, se a pessoa diz que não tem problema nenhum, né, ela ou é político ou é Deus, né? Não tem, a pessoa não tem problema nenhum, é só o político que fala isso. Porque todos nós temos coisas para melhorar, mas a gente precisa olhar para a gente mesmo. A tua pergunta foi, como que a literatura proporciona isso? Você vivendo situações diferentes da tua. Porque o que seria não ler? Não ler seria você viver o mundo do consumo. O mundo do consumo, ele é tão manipulador que ele fala para você assim, beba refrigerante para ser feliz. Né? E beber refrigerante para você ser feliz, a propaganda está te falando, mas quando você bebe refrigerante, você acaba com a saúde dos teus ossos. A propaganda não fala isso. Então, você passa a ter uma leitura crítica daquela propaganda. Enfim, você vai erotizar a infância. Você percebe? Achando que é normal uma criança
usar salto alto. E essa criança não brinca porque ela está de salto alto. Será que é tão normal assim? Sim. Eu acho que não é normal. Né? Então, o autoconhecimento, você começa a reconhecer em você emoções e na jornada para dentro da gente mesmo, o politicamente correto ele vai ser questionado. Por que o politicamente correto vai ser questionado? Muitas vezes o professor fala assim, eu não vou ler esse livro porque tem a palavra calcinha. Não posso mostrar para o meu aluno que tem uma palavra calcinha. Então ele pega uma palavra, te desconecta, né, tira ela de um contexto e acha aquela palavra horrível. Mas a mesma professora que fez isso, não tem problema nenhum nesses youtubers que vendem brinquedo. Ela acha normal cantar músicas apelativas, dessas cantoras que se apresentam mostrando o corpo, né, tirando achando a ideia de que a mulher precisa fazer isso para ser vista. Ou seja, ela não faz uma conexão com a outra. Se um personagem dentro de um livro fez um ato fez um ato normal de ganância ou de violência, você não está estimulando o teu aluno a ser violento, como muita gente pensa, né? Eu não vou mostrar esse cara, esse caçador que matou não sei quem, porque eu não quero que meu aluno mate ninguém, né? Eu não vou atirar o pau no gato, não vou cantar atirei o pau no gato, porque eu não quero que meu aluno pegue um pau, um taco e bata num gato. Não é isso. Mas você vai estar dentro de você mesmo reconhecendo que há um grau de violência. E aí você vai ampliar a tua experiência emocional. Eu lembro de uma psicanalista que uma vez me disse que, eu uso muito isso para falar com os meus filhos também, ela dizia assim, todo mundo tem dentro de si um animal. Então, se você tem um tigre, e aí ele é filhote, você conhece ele, você sabe da força dele, você alimenta ele, você vê esse tigre e sabe, bom, eu tenho um tigre aqui dentro. Quando esse tigre cresce, você já sabe que você tem a força desse tigre e que, numa situação, talvez, de descontrole, esse tigre pode agredir alguém. Se você tem o seu tigre e você ignora que ele está lá dentro, né, quando ele ainda é pequeno, quando ele se torna grande, você não tem um controle. Você não tem o menor controle. E essa experiência de lidar, pelo menos, eu falo isso com os meus filhos, então às vezes quando eles saem do controle, eu digo assim, quem agora? Você domina seu dragão, porque cada um deles tem o animal que eles disseram que tem. Domina esse dragão agora, porque é você que manda nele, não o contrário. Mas essa capacidade de lidar com as emoções, mas eu também penso de lidar com experiências. Quando eu falo de experiências que eu não viveria, é tanto desde um livro que você citou, por exemplo, que cita a França, desde eu ir para a França mesmo, sem estar lá, como de me ver, por exemplo, situações num livro em que eu socialmente não poderia fazer, né? Então, eu não posso fazer isso porque socialmente é proibido, mas de gostar que alguém no livro possa fazer isso por mim. Então, sei lá, tem um vilão e alguém vai lá e pune o vilão. Eu não posso fazer isso no mundo real, punir, eu digo fisicamente. Mas no livro eu falo, que bom que fez isso, tá vendo? Agora você teve o que você merece. E reconhecer que essa emoção existe dentro de mim também. Claro. Né? Essa visão é muito importante. Existe, a gente não pode negar que existe. Né? Se a pessoa fala que realmente não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, né? Vai numa terapia porque você tem problema. Todos nós temos, não tem como não ter. E tem outra coisa também, os pais e muitas vezes os professores pegam, com critério de seleção de livro, a ser adotado ou não, pequenas palavras, pequenos trechos, né? Dizem que isso é um horror pro aluno. Aí você pega qualquer minissérie que a criança vê, tem todo tipo de tema. Só que o que acontece na televisão, né, ou na internet, ou na Netflix, tal, o pai não vê o que a criança está vendo. O pai fala, o meu filho ali está se divertindo com a televisão, não sei o quê, e eu vou lá cozinhar. Ele perde esse contato. Agora, no livro, parece que o livro tem essa imaculação, né? Não, o livro é importante. Então, quero saber o que tem aqui. Então, fica uma coisa chata para a literatura. É um peso muito grande. Por isso que os livros que fazem sucesso fora da escola são os livros descomprometidos com tudo. Eles falam de qualquer coisa, entendeu? Desses youtubers, desse pessoal que fala que não tem que fazer nada. Eles são totalmente espontâneos. Sim. Né? E aí, vamos tirar livro de bruxa, livro que tem... Outro dia, fiquei sabendo de um livro que se o livro tiver capa escura, se tiver personagem pintado com cores escuras, então não dá. Não, se tiver bruxa, também não dá. Né? E aí começa todos os critérios para escolher um livro, nenhum deles está relacionado à qualidade literária. Nenhum. Eu vou dar um exemplo. Se você me permitir, eu vou dar um exemplo que eu acho que marca bem. Uma vez eu estava na Semana do Folclore no colégio,
Colégio caro. Hoje a mensalidade dali é mais do que R$4.000. Isso aconteceu comigo, gente. Eu não li nenhuma tese de educador ou filósofo francês, não. Aconteceu comigo. Aí eu vi lá a Yara, o Curupira, a Mula Sem Cabeça e não vi o Saci. Cadê o Saci, professora? Não. Nós não podemos mostrar o Saci para as crianças. Eu falei, uai, mas é um mito que representa o folclore brasileiro? Não, não, nós não mostramos um afrodescendente com deficiência. Sim, e fumando um cachimbo, né? Ela não entrou no caso do cachimbo, mas não, poderia incluir. né? Não tem limite. Você percebe? Não tem limite, porque assim, o pai que é de determinada religião vai obrigar que não seja lido esse livro. O pai que é vegetariano vai querer que não tenha o livro do menino comendo churrasco. Você vira uma coisa que é um absurdo. Né? Eu sou vegetariano e não há problema nenhum da minha filha ler ou ver ou ir a um restaurante que não seja vegetariano. Você imagina se eu começo a obrigá-la a só comer comida vegetariana, a só ver comida vegetariana. Comer, ela come porque ela quer. Mas imagine se ela tivesse que ir só a restaurante vegetariano ou se não sentasse a nenhuma mesa com carne. Ela não ia comer com a avó dela. Ela não ia comer com o primo dela que ela ama tanto. Ela não ia comer com a bisavó dela. Eu não tenho o direito de fazer isso com a minha filha. Sim. Agora, tem uma pergunta aqui que a gente tinha colocado, que assim, você levantou vários temas aqui em relação à formação de leitores, né? E eu queria saber como escritor, como é que você vê, qual é a sua contribuição para essa causa, que é a causa da formação de novos e melhores leitores. Como é que você faz isso no seu trabalho? Bom, eu já acreditei que eu precisava sofrer para fazer alguma coisa útil. Eu vou repetir, eu já acreditei que eu precisava sofrer para ter alguma utilidade no mundo. Vai mudar um pouco a pergunta. Hoje eu estou procurando ser cada vez mais conectado com a minha intuição. Sim. Olha que coisa louca, né? Eu não estou falando de filosofia, nem de regras pedagógicas. Eu estou conectado com a intuição. O que é isso? Eu quero escrever aquilo que o meu coração está mandando escrever. Sim. Né? Então, eu estou muito mais conectado com esse... Estou conectado com o mundo real, com a sustentabilidade, com a tecnologia desenfreada. Eu estou conectado nesse mundo globalizado. Mas eu não estou só vibrando nisso, eu estou trazendo o que realmente eu quero fazer. E quando eu trabalho essa espontaneidade, primeiro, aparecem temas maravilhosos. Né? Eu faço livros, eu procuro fazer livros que não são para os professores. Não quero que o professor pegue meu livro, esse livro aqui eu vou trabalhar. Não. Isso ele pode fazer, ele acaba fazendo. Mas eu quero livros que as crianças vibrem. Quando eu estou escrevendo um livro, eu vibro. As pessoas acham que o escritor escreve sentado. Claro, em algum momento escrevo sentado, mas em algum momento eu levanto. Eu falo, gente, o que é isso? Aquilo começa a tomar força, tomar forma, aqueles personagens. Você vai vivendo aquilo. Então, eu estou sentindo todas essas sensações no meu corpo e eu espero que o leitor, quando leia, sinta a mesma coisa. E tem sentido, né? São 30 livros, mais de 30 livros, e os meus livros são muito bem vistos, tanto para as crianças quanto para os educadores. Eu espero cada vez mais continuar a fazer isso. E eu gosto muito, eu tenho procurado trazer a questão da escrita criativa. Eu acho que a escola precisa abrir um espaço maior para o aluno escrever sem pensar em nada. Escreva 5 minutos, fecha o olho e escreva. Sabe, sem preocupar com a letra cursiva. Acho que tem muita preocupação com a forma. Tem muita preocupação com a forma. A letra é assim, o S é assim, o F, não sei o quê. Eu vejo minha filha, ela é muito exigente com ela mesma. Então ela fica apagando. Não, porque o F, agora não mais, mas quando ela estava aprendendo, o F não está assim. Precisa disso. Você vai pôr uma ideia boa quando você não se preocupar com a forma. Hoje, por exemplo, eu faço poesia com tanta facilidade porque eu não me preocupo com a forma. Eu já dominei a forma. Demorou alguns anos para fazer isso. Né? Então, assim, eu não estou preocupado com a forma, estou mais preocupado com o conteúdo. Sim. Essa é a minha contribuição, né? Espero que seja. César, obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, dizer que essa transmissão ao vivo vai ficar disponível depois na página da Moderna, então dá para assistir depois, dá para vocês marcarem aqui alguém que acharam que o conteúdo é interessante, que a pessoa possa, enfim, aproveitar dessa conversa também. César, foi muito bacana, assim, aprendi muito. Acho que o tema é bastante pertinente. Não é uma conversa que se esgota por aqui, né? Eu acho que é uma conversa de vida, né? As perguntas que a gente trouxe aqui são perguntas para ficar no ar.
Eu quero terminar com um poema. Sim, sim. Né? Então, eu vou deixar você terminar com um poema e eu anuncio quando vai ser o próximo e quem são os próximos convidados. Tá bom, né? Estão preparados? Uhum. E agora a poesia nessa hora não repete, mando aqui a rima boa para a turma da internet. Ninguém lê para saber as regras gramaticais, nós lemos para sentirmos e vivermos muito mais. A emoção de um personagem é a nossa emoção e a nossa alma vibra pura identificação. Identificados vemos que nós somos semelhantes e na estrada da leitura todos somos caminhantes. Para lermos, precisamos da melhor conexão. Não é o Wi-Fi nem banda larga, é o plug do coração. Fica até difícil terminar depois disso, César. Obrigada. Eu que agradeço. Para quem está nos acompanhando, então, o próximo café vai ser no dia 20 de junho, com o tema A África na História e na Cultura do Brasil. E a conversa será com 2 convidados, o Sérgio Túlio Costa e a Vlamira Albuquerque. Então, espero por vocês. No dia 20 de junho, vai estar disponível o evento aí na página da Moderna. Se quiser ser lembrado, marca aí que você tem interesse no evento, que depois vai aparecer para você não esquecer esse nosso próximo encontro. Obrigada, um bom dia. Obrigada. Obrigado, querida.